Boa noite, voltamos aqui para fazer agora a previsão estendida para o centro-oeste, sudeste e norte do país. Não esquecendo de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos e dar o like, né? Já temos todas as regiões atualizadas agora de tarde. E agora mais à noite a previsão estendida, começando pelo centro-oeste, sudeste e norte. Como vocês podem ver, o mapa está até bonito, ó. Tem uma área bem indicando chuvas bem acima do normal, agora finalzinho de agosto até primeira quinzena de outubro. Então está indicando chuvas acima do normal no Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, tirando a parte sul aqui do Pará, que ainda tem muita irregularidade na chuva. Amapá, Foz do Amazonas avança aqui no Nordeste, que também está indicando boas notícias. O Tocantins, hoje já começou a ter até alguma chuvinha aqui em Palmas, já começa a descer umidade agora no decorrer de setembro e principalmente outubro. Outubro já começa a melhorar bastante. Então o pessoal aqui de grãos do Tocantins, pastagem, quem quer implantar, renovar, fazer novas pastagens, provavelmente ali do final de setembro, começo de outubro, já dá para começar a pensar em fazer isso. Esperem um pouquinho mais as previsões, mais ali no finalzinho do período de setembro, para a gente poder ter uma noção melhor de como vai ser outubro. Mas a princípio, finalzinho de setembro, início de outubro, já dá para começar a pensar no plantio da safra de verão, nas pastagens, na recuperação de pastagem, enfim, começa a mudar o padrão da estação seca para a estação chuvosa. O que preocupa aqui mais é o miolo, grande parte do Mato Grosso, que vai continuar com chuva muito irregular. Então, boa parte do Mato Grosso não convém ainda o plantio nesse mês de setembro, talvez mais para o finalzinho de setembro, principalmente aqui na faixa leste, desde a região de Primavera do Leste, indo até a divisa com Pará, Tocantins e Goiás, toda essa região aqui, principalmente ali finalzinho de setembro, início de outubro, começam a ficar um pouquinho mais frequentes as pancadas de chuva na região. Rondônia também começa a melhorar, o Acre vai melhorando, os países aqui ao norte do Brasil, Peru também, a Bolívia começa a dar sinais de melhora também, principalmente a parte sul do país, Rondônia, a parte sul ainda fica bastante irregular em setembro, então de todos os estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, o que preocupa mais é o Mato Grosso do Sul e São Paulo e um pedacinho de Goiás, um pedaço do Triângulo Mineiro e a área do café aqui em Minas Gerais. Esses são os que preocupam mais nesse sentido. Então a tendência é que a gente tenha condições de tempo assim, com chuva bastante irregular nessa região. O Goiás começa a ter uma situação melhor, Tocantins, principalmente finalzinho de setembro para frente. Então, boa parte dos produtores de Goiás, Tocantins, na parte de pecuária, na parte de grãos, já podem começar a se preparar entre a segunda quinzena de setembro e primeira de outubro a iniciar o processo normal do plantio da safra de verão. Mato Grosso ainda fica bastante arriscado, principalmente em setembro. Mato Grosso do Sul também, com chuva bastante irregular. Isso a gente vê aqui, ó, o Mato Grosso do Sul, não que não vai ter chuva agora em setembro e outubro, vai, mas a chuva é muito irregular ainda. Como o solo está seco, demora um pouco para começar a melhorar a capacidade de campo, então o pessoal tem que ter um pouquinho de cautela. Talvez começar de maneira lenta, o plantio não começar assim de uma vez só, provavelmente final de setembro e início de outubro começa a dar um pouquinho de sinais de melhora, mas Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, a situação ainda está complicada. Essa parte aqui do centro-sul do país é onde o fenômeno Laninha terá uma atuação mais incisiva, numa chuva bastante irregular. Boa parte de São Paulo também, um pouquinho o litoral, a área do café aqui entre São Paulo e Minas também continua com uma situação complicada. Nos próximos 10, 15 dias praticamente não chove e a chuva ainda vai ser irregular, pelo menos agora em parte de setembro, talvez ali finalzinho de setembro, outubro, comece a melhorar nessa região. E aqui também, no Triângulo Mineiro, apesar de estar indicando chuva acima do normal, essa primeira parte ainda é irregular. Então, todo o estado de São Paulo, plantio da safra de verão, cautela, porque a chuva nessa fase inicial é irregular. Esperem primeiro algumas chuvas para poder dar uma boa molhada no solo. Cana-de-açúcar, recuperação um pouco mais lenta. Pastagens de verão, também uma recuperação um pouco mais lenta. Fruticultura,
um pouquinho melhor em relação às outras culturas. Mato Grosso também, cultivos de verão. Tem que ter um pouco de cautela. Pastagem, começa a recuperar. Isso vale aqui também para a Bolívia e o Paraguai nessa região também. Mas esse cantinho aqui, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso, onde exige maior atenção. Rio tem algumas pancadas boas de chuva, principalmente final de setembro, outubro. E aqui, ó, essa área aqui de leste de Minas, Espírito Santo, sul da Bahia, uma parte dessa anomalia pode vir nessa semana. Então, apesar de indicar chuvas acima da média, pode ser uma certa irregularidade na chuva, assim como grande parte de Minas. O norte de Minas está indicando chuvas acima do normal. Ainda é um período que não chove muito, então tem que ter um pouquinho de cautela. Mas a chuva já vai vindo aqui e isso deve ajudar bastante na recuperação, na acabar com aqueles focos de incêndio, qualidade do ar, a recuperação da umidade do solo, assim como toda essa região aqui de Goiás, Tocantins, e vejo aqui na Bahia também já está indicando uma melhora. Então essa região aqui tem chuva acima da média, porém a média ainda não é muito alta. O ideal é que fosse isso aqui no auge do verão, aí seria bem mais representativo. Mas já indica uma recuperação para o pessoal começar a pensar em plantar de maneira escalonada. Não plantem tudo de uma vez. Se for possível, escalone o plantio. Para o quê? Porque essa chuva desse ano está com tendência a ter uma certa irregularidade no sudeste e centro-oeste. Alguns períodos de pouca chuva podem aparecer ao longo do ciclo. Agora, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná realmente preocupa bastante, especialmente o estado de São Paulo e mais ainda aqui, ó, a região da Grande São Paulo em relação à água. Tem que tomar muita cautela, muita economia de água. Aqui também fica uma parte do setor energético que precisa de chuva. Aqui é uma boa notícia no Rio São Francisco, mas nessa região aqui exige uma condição melhor de chuva. Então, economia de água, economia de luz e cautela no plantio da safra de milho, soja, feijão, batata e outras culturas nessas áreas aqui que são bastante fortes. E na fruticultura também. Em termos de temperatura, nós vamos ter o quê? Toda essa área aqui, temperaturas em torno abaixo do normal, parte aqui principalmente devido à chuva. Chove mais, reduz o calor durante o dia e alivia um pouco na madrugada. Aqui também, devido à volta da chuva, principalmente na segunda parte ali, essa anomalia aqui é principalmente do dia 10, 12 de setembro para frente. Então, inicialmente dá um calor, depois começa a cair a temperatura e pode ter até algumas entradas de friagem ainda nessa região no mês de setembro, começo de outubro, que podem dar um sustinho no pessoal, uma surpresa em função do que não é muito comum. Então vamos ter temperaturas em torno e abaixo do normal nessa grande área e mais quente nessa faixa aqui, onde a chuva chega um pouquinho mais tarde. Aqui, ó, Mato Grosso do Sul, normal abaixo da média, Paraná normal, aqui na parte do sudeste normal acima da média, com a chuva indicando aqui uma chuva bem irregular, momentos em que chove bem e períodos maiores de tempo seco. Por isso que esse começo da estação chuvosa tem que ter um pouco de cautela no plantio, não se desadar a plantar tudo de uma vez. Um pouco de cautela é bom. E aqui no Paraguai, além da chuva, isso aqui também pode indicar alguma entrada de frio com mais intensidade nessa região aqui em relação a essa. Pode ser alguma baixa pressão aqui no sul que acaba impulsionando o ar frio pelo interior do continente sem pegar com grande intensidade para cá. Geada nessa época do ano, setembro, começo de outubro, talvez aqui no sul do Mato Grosso do Sul, nas áreas de divisa aqui com o Paraná, no São Paulo e no Paraná, mas a chance é pequena. Não é impossível, mas é bem pequena. Nessas áreas altas aqui do Goiás, pouquíssima, remotíssima chance, assim como aqui no sul de Minas, na Mantiqueira, já é um pouquinho mais comum, na Serra do Rio, na Serra do Espírito Santo, mas são regiões bem altas, dos 1.500, 1.600 para cima. O pessoal do vestuário, vamos ter o quê? Alguns episódios de frio ainda em setembro e outubro, que podem facilitar a liquidação das roupas de verão, de inverno. As roupas de verão devem começar a ter um incremento maior de vendas a partir do final de outubro, novembro, quando começa a esquentar de fato. Alguns episódios de calor aqui nessa área podem facilitar a venda de sorvete, bebidas relacionadas ao calor em alguns momentos. Então vai ser ainda aquela alternância, ainda vai ser aquele período de farmácia. Momentos de frio mais curtos e momentos mais longos de calor, sem chegar a ser um calor tão extremo. Talvez
2, 3 ou 4 dias seguidos de calor muito forte, intercalado com períodos maiores de clima agradável e eventualmente até um pouquinho frio. Então um pouquinho de atenção com o frio no sul do Mato Grosso do Sul e partes aqui ao sul e ao extremo oeste de São Paulo, Paraná, alguma coisa no Paraguai e aqui no norte da Argentina, principalmente em setembro. Outubro pode ser que dê uma ou outra queda um pouquinho mais forte. Então não se esqueçam de acompanhar, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos, dar like e vão também colocando nos comentários dúvidas, sugestões, que dentro do possível a gente vai aos pouquinhos melhorando. Às vezes perguntas específicas sobre culturas, sobre plantações, coisas assim, a gente também dentro do possível nós vamos respondendo. Para o pessoal ali que eu até esqueci da parte do mar, ainda pode ter algumas ressacas no litoral do Rio, São Paulo e sul do Brasil entre esse setembro e outubro que possam chamar a atenção. Então um pouquinho de atenção também. Então vamos entrar agora naquela transição da estação seca para a estação chuvosa, do período mais frio para um período um pouco mais agradável até quente. O Brasil Central, que está no período do verão térmico, começa agora a entrar a umidade, isso vai aliviando o calor nessas áreas. A chuva aos pouquinhos vai voltando para a região do Mato Grosso, para Palmas e outros locais, mas ainda não dá tranquilidade absoluta para iniciar o plantio da safra de verão com todo o gosto. Vamos ver o que vai dar nos boletins de quinta da feira dessa semana e segunda da outra, que daí vai chegando mais próximo de outubro, novembro. A Laninha está chegando. No Cone Sul tem informações sobre a Laninha. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.